porque depois a gente acaba querendo falar muito e não dá tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos começar? Aí depois os meninos vão entrando aos poucos, ó, já está em 43, né, já tem um público bom. Então, ó, vou dar as boas-vindas a vocês. Hoje nós estamos com os mediadores excelentes, né? É a Andréia. Eu vou apresentar rapidamente, depois que se apresentam para os alunos. Nós temos os professores que já conhecem, né? Então, hoje nós vamos trabalhar a Andréia Gino, que é a coordenadora institucional do programa, a Soraya, que é a secretária do programa, o Davi, que é o nosso coordenador, está coordenando a área junto comigo, né? Nós somos do PIBID, e graças às duas nós conseguimos, né, Soraya? A inscrição, né, Soraya e Andréia, nós conseguimos as inscrições do PIBID esse ano. As duas são as responsáveis pelos nossos sucessos. Certo? Essa roda, Soraya, foi proposta com a função com o objetivo da gente fazer uma propaganda junto aos nossos alunos sobre o PIBID e também contribuir um pouco para a gente dar uma visibilidade ao nosso trabalho, que sempre foi muito bem feito, né? Do PIBID. Nós temos também a professora Daniela, que sempre coordenou o PIBID, então pode muito contribuir para a roda. E agora eu deixo a palavra com vocês. Tá certo? Agradeço imensamente as duas, os três, né? De contribuírem com a roda, tanto Andréia, Soraya quanto Davi, foram rapidinhos em concordarem com a roda, e eu agradeço muito. Então, fiquem à vontade, o espaço é de vocês para a gente começar a orientar esses meninos e meninas. Tá? Boa noite. Como que nós vamos fazer, Cristina? Vamos seguir aquela ordem? Vamos seguir. Vocês já estão na minha tela em ordem. Andréia, Soraya e Davi. E depois passando. Olha que interessante. Aí já... Vamos fazer assim. Pode começar, Andréia. Depois... Eu só vou pedir aos participantes, os outros, né? Para os alunos que estão aí fecharem os microfones, porque aí fica só nós quatro com o microfone aberto, para não dar muita interferência na roda. Na hora que a gente abrir para questão, para debate, eles abrem o celular ou a gente vai acompanhando pelo chat, tá certo? Obrigada. Eu vou fechar o meu, senão... Boa noite a todos, a todas, né? É uma alegria estar aqui participando dessa roda de conversa que vai discutir o PIBID, né? Que é um programa muito caro para mim, né? Eu participo do PIBID desde 2014, então fui coordenadora de área, depois fui coordenadora de gestão de processos educativos e hoje atuo como coordenadora institucional do PIBID na UENG. É uma alegria para mim, né, estar participando dessa jornada da Semana de Pedagogia da Unidade Barbacena, que eu já tive também o prazer de participar presencialmente, né, no ano passado, e sentindo a energia, né, de vocês, do grupo, isso é muito gratificante, né, para a gente, que muitas vezes fica ali na coordenação do projeto, né, do guarda-chuva, do projeto grande na universidade, e quando a gente tem essa oportunidade de ir nas unidades, de participar, né, das rodas de conversa, participar de momentos, né, em que as experiências são trocadas, a gente vai dando vida, né, ao programa, a gente vai sentindo como aquilo tudo que a gente acompanha, que a gente estuda, né, que nós pesquisamos, como de fato tem uma interferência tão positiva aí na formação de professores. Então, eu vou começar falando um pouquinho para vocês, né, sobre o que é o PIBID, o que é o programa, né. Eu acredito que algumas pessoas que estão aqui na roda já conhecem o programa, e ali eu peço até licença para estar trazendo, talvez, informações que já sejam do conhecimento
conhecimento, mas como, né, nós temos aí estudantes do curso de pedagogia, né, da unidade, que estão pleiteando e concorrendo à vaga, querendo participar, né, os estudantes dos primeiros períodos, né, porque o PIBID, ele atende a primeira metade do curso de pedagogia. Então, quem que pode participar? Pode participar, né, podem participar todos os estudantes que estão matriculados até o 5º período, ou seja, que não complementaram 60% da carga horária, né, do curso. Então, primeiro, segundo, terceiro e 4º período é o mais ideal, mas pode também 5º período, né, se tiver no inicinho, né, do 5º período. Então, né, o que é o PIBID? Ele é um programa, né, um programa institucional de bolsas, né, para estudantes, de bolsas de iniciação à docência. Ele faz parte da política nacional de formação de professores do MEC, né, do Ministério da Educação. Ele é uma iniciativa de aperfeiçoamento e de valorização da formação de professores para a educação básica. É um programa que tem um subsídio, né, financeiro aí da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Então, o programa, ele concede bolsas, né, para quatro modalidades de bolsa. Bolsa para estudantes, né, das licenciaturas, que é a bolsa para ID, Iniciação à Docência, a bolsa para professor supervisor, que é o professor da Escola de Educação Básica, né, das escolas públicas de educação básica, que vão acompanhar o trabalho dos estudantes lá na escola, né, a bolsa de coordenador de área, que é dos professores dos cursos de licenciatura, que são os que propuseram os subprojetos e vão coordenar as ações, né, do PIBID nos cursos de licenciatura e nas unidades acadêmicas, né, e a bolsa de coordenador institucional para o professor que coordena, né, o projeto na instituição. Bem, dentre os objetivos, né, do programa, vou destacar aqui, né, alguns, que é o aperfeiçoamento da formação dos professores, né, então o programa busca aperfeiçoar, né, a formação dos professores, a melhorar a qualidade da educação básica, contribuindo aí com a valorização do magistério. E ele traz essa perspectiva de inserir, né, estudantes de licenciatura no cotidiano das escolas. Então, a gente tem aí, né, uma proposta que se diferencia do estágio, uma vez que o estágio, né, dentro da carga horária de cada período, núcleo formativo no curso, né, o PIBID não, você tem uma inserção, né, na escola permanente, né? O edital agora, né, que abriu agora, ele tem duração de 18 meses. Então, o estudante vai ficar durante 18 meses, né, desenvolvendo ações que são planejadas junto com o professor coordenador e o professor supervisor, né, esses estudantes vão desenvolver essas ações na escola. Além disso, o PIBID, né, ele busca contribuir para a articulação entre teoria e prática, né, então, essa coisa, né, essa questão da universidade, né, como um campo de conhecimento teórico, com o PIBID, nós temos aí a oportunidade, né, de colocar essa teoria em prática, de buscar as questões e os problemas, né, as questões que são construídas a partir da prática lá na escola, de retornar, né, para a nossa vida acadêmica e para as nossas aulas, né, na universidade. Então, essa articulação ela é muito interessante. Eu vou contar rapidamente aqui, tá, um pouco para vocês, sobre o histórico do PIBID, né, que eu acho que é importante para a gente até se localizar politicamente com
nesse programa, que é um programa que a gente tem lutado, né, para que se constitua como uma política pública de educação, né, e então o programa ele teve início em 2009, né, o edital ele foi lançado em 2007, e inicialmente ofertou bolsas para estudantes das universidades federais, né, foram poucas bolsas, 3.088 bolsas, né, mas em pouco tempo, as experiências positivas do programa, elas começaram a repercutir, né, e as universidades estaduais, também as privadas, né, elas pressionaram a CAPES no sentido da participação e ganharam, né, garantiram a participação no programa. Então, o PIBID ele foi se ampliando e a cada novo edital a gente assistia aí um crescimento, assim, numericamente vertiginoso, né, do programa, passando a envolver, já no edital de 2014, 90 mil bolsas, né, então a gente começou aí o PIBID com 3.000, né, e em 2014 já tinham 90.254 bolsas para estudantes. Nesse edital de 2014, né, que o edital tinha duração de 4 anos nessa época, né, a gente teve a participação aí de 284 instituições de ensino superior no Brasil inteiro, né, 53% dessas instituições eram instituições públicas e 47% privadas. Bem, durante a vigência desse edital, né, nós vivemos aí, simultaneamente ao contexto de golpe de Estado, né, que a gente viveu no país, né, o PIBID também, ele sofreu ameaça de desmonte, né, e em abril de 2016, a CAPES, ela publicou a portaria 046, aí nós temos aí a participação, né, dos nossos colegas, os professores que tiveram junto conosco, né, nessa ocasião, a CAPES, ela publicou essa portaria 046, exigindo que as instituições de ensino superior, né, elas que tinham, na ocasião, né, o PIBID vigente, que elas assinassem um termo de adesão renunciando aos projetos institucionais que estavam em andamento, né? Dessa forma, a CAPES, ela, tirando proveito das circunstâncias, né, da crise política do país, ela implementa medidas decisivas de modo, assim, apressado, sem a participação, sem a discussão com as universidades, com os participantes, né, com os interessados, e reestrutura radicalmente, né, um novo programa, né, na tentativa de romper com a vigência do edital que estava em andamento. Então, é uma medida muito grave, né, que rompia com o princípio da continuidade do PIBID, enquanto uma política de Estado, interferindo no alcance e na excelência dos resultados que estavam, né, acontecendo no programa. Então, a portaria, ela tenta mudar o enfoque do PIBID, deslocando a natureza do programa, que é da formação de professores, né, a formação inicial dos professores, para atender uma demanda que, na época, né, ela se apontava, que estava sendo entendida como a do reforço escolar, né, e isso é entendido como uma solução para a melhoria dos índices de aprendizagem na época. Bem, dentre outros aspectos aí, né, então a portaria, ela determinava o fim dos projetos e também de áreas, excluindo áreas do conhecimento, né, então, assim, as licenciaturas de educação física, artes plásticas, artes visuais, música, dança, língua estrangeira, elas estavam fora da proposta. Além disso, né, a formação do professor, proposta por essa portaria, ela não trazia, né, não oportunizava a educação infantil, também a educação de jovens e adultos, a educação profissional, né, ficava de fora, e assim mesmo, desconsiderando aí, né, as diretrizes curriculares vigentes, né, na época. Então, diante dessa ameaça, o Brasil se uniu, né, numa grande mobilização, e todas as instituições de ensino superior que mantinham o PIBID, né, na época, realizaram ações, né,
que compuseram um movimento denominado Fica PIBID, né? Na ocasião, foi realizada uma audiência pública, né, lá no Senado Federal, que contou com a participação de representantes do programa, de entidades ligadas à formação de professores, né, estudantes de licenciatura, então uma grande caravana que teve participação dos professores das escolas de educação básica, os professores de licenciatura, os estudantes, né? Então essa caravana se dirigiu a Brasília para participar deste ato em favor, né, da continuidade do PIBID e da revogação da portaria. Então, nessa ocasião, o Fórum PIBID, que é o fórum que representa, né, os coordenadores do PIBID, ele entregou ao presidente da CAPES 300 mil assinaturas que foram coletadas pedindo a revogação da portaria e exigindo a continuidade do programa. Então, assim, eu estou trazendo esses dados que fazem parte da história, né, do programa, que hoje também sofre aí, cortes, né, que eu vou mencionar para vocês agora, no quantitativo de bolsas. Então, a gente teve aí a portaria revogada, né, e essa portaria, ela já anunciava a chegada de um novo programa, que em 2017, né, a CAPES anuncia aí a chegada do Residência Pedagógica, que foi anunciado pela, então, secretária, né, à época, secretária executiva do MEC, a Maria Inês Guimarães de Castro, né, ela apresenta o Residência Pedagógica como uma inovação do PIBID, né? Então, nova mobilização foi ativada, com manifestação por todo o país, né? As unidades participaram, a unidade Barbacena, todas as unidades da UENG, assim como de todo o Brasil, né? Se uniram nessa mobilização para o Fica PIBID, né? Então, a partir desse movimento, né, as 80 mil bolsas que estavam prometidas para o programa Residência Pedagógica, elas foram divididas com o PIBID. Então, a gente teve aí, em 2018, um novo edital, né, e um crescimento vultuoso de demanda, porque mais e mais as instituições, os estudantes, né, conhecendo a dinâmica e o sucesso do programa nas escolas, as escolas também, que tem o PIBID, né, elas pedem, né, pela continuidade do programa. Então, um aumento muito grande de demanda, mas nós tivemos aí, né, a divisão das 90 mil bolsas com residência pedagógica, então ficamos com 45 mil bolsas para dividir com todo o país, né. E, além disso, o edital, ele sofre modificações, né, a partir do edital de 2018, a gente tem uma nova configuração aí, né, dos subprojetos, uma nova estrutura, né, dos subprojetos, que agora são compostos, né, por 24 alunos para cada 3 professores da escola e um coordenador de área. Então, além disso, né, a gente fica ameaçado também, né, a identidade das propostas, que antes cada unidade, cada coordenador tinha o seu subprojeto, e agora nessa nova proposta, né, a cada área de conhecimento da instituição, né, ela tem um subprojeto, e a gente já vê aí, né, uma tentativa de padronizar as propostas de acordo com a BNCC. Bem, agora em 2020, né, para esse edital que está vigente, nós estamos iniciando, né, com um corte também, né, significativo no número de bolsas. Então, a CAPES, ela disponibilizou para esse ano, né, para esse edital, 30 mil bolsas, 30.096, para dividir com os estudantes de todo o Brasil. Bem, e aí nós vamos ver como que a UENG está nesse cenário, né, e vamos conhecer um pouco do PIBID na UENG. Então, na UENG, nós começamos com o PIBID em 2012, a unidade de Barbacena já participava, né, do PIBID em 2012, ele foi implementado, né, implantado na coordenação da professora Cristiane
Silva França e da professora Aldineta Alves de Castro, né, com um projeto intitulado As Licenciaturas da UENG na Educação Básica, Construindo Saberes, Práticas Docentes. Então, o projeto, ele apresentava o projeto grandão, institucional, né, ele se constituía por 12 subprojetos, né, e as unidades participantes foram Barbacena, Belo Horizonte, Frutal, Leopoldina, Poços de Caldas e Ubá, né? E contemplava as áreas de formação artes visuais, ciências biológicas, ciências sociais, educação artística, geografia, música, e pedagogia, né, e química. Bem, então, no edital de 2014, nós tivemos aí a continuidade desses núcleos, dessas áreas, né, mas tivemos um aumento no quantitativo de bolsas, né, que passaram tivemos um aumento no quantitativo de bolsas e no número de subprojetos, que aí a gente teve o projeto interdisciplinar, que contava com a participação de estudantes de licenciatura de Pedagogia, Artes Visuais e Música. Bem, nesse edital, nós tivemos 231 bolsistas de iniciação em docência, então a gente já teve um crescimento, né, no número de bolsistas. Bem, agora, no edital de 2018, né, que terminou agora, em janeiro de 2020, a gente teve a participação de mais 2 unidades da UENG, que foi Ibirité, né, que entrou com o curso de Educação Física, Matemática e Pedagogia, e a unidade de Passos, né, com o curso de Letras, Língua Portuguesa. E, para esse edital, nós tivemos um crescimento também no número de bolsas, né, que foram concedidas pela CAPES, 312 bolsas para estudantes, né, então nós trabalhamos com 12 cursos de licenciatura e 13 núcleos de subprojetos. Bem, agora, para esse edital, né, agora, de 2020, o PIBID UENG, então, ele recebe aí, né, a participação de mais 2 unidades, né, as unidades acadêmicas de Carangola, que entra com o curso de História, e a unidade de Divinópolis, que participa com os cursos de Educação Física, Ciências Biológicas, História e Pedagogia. Isso eu estou dizendo, né, sendo acrescentado aqueles que eu já, né, mencionei para vocês. Então, o que a gente está vendo, né, que para esse edital, nós tivemos um corte muito grande no número de bolsas, né, então 30% do quantitativo de bolsas de todo o país. Então, a UENG, ela solicitou para a CAPES 456 bolsas para estudantes, e a CAPES, ela, né, pelo corte, né, e pela distribuição que ela faz por unidade federativa, né, para nós, para a UENG, né, a CAPES concedeu 264 bolsas. Essas 264 bolsas de estudantes, né, elas serão divididas para todas essas licenciaturas que participam do projeto, né, em todas as unidades da UENG. Então, gente, eu queria agora só falar um pouco para vocês sobre como que é o PIBID, né, da UENG no cenário nacional. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui rapidamente uma apresentação. Pode ser? Pode ser aqui, Cristina? Pode sim, pode compartilhar com a gente. Meu tempo já... Pode me falar aí na hora que acabar meu tempo aí, Cristina. Não, pode falar. Nós estamos ouvindo. Está conseguindo compartilhar? Deixa eu ver se eu vou compartilhar, se eu vou conseguir. Está aparecendo aí PIBID de Minas? Apareceu. Apareceu sim. Porque para mim aqui não gente, quando a gente compartilha, não. Mas está assim. Está na tela inicial, na segunda tela, né? PIBID em Minas. Em 2015, Minas, não é isso? Isso. Saiu. Isso.
Saiu? Saiu. Não, voltou. Pode ir. Voltou. Ficou na tela cheia, né? Na tela inteira? Agora ficou. Então, o PIB de Minas, né? Como que é o PIB de Minas? Então, nós vimos lá que em 2015, né? Minas Gerais, se a gente comparando com o Brasil inteiro, é o estado que vem se apresentando com o maior número de bolsas, né? Então, nós tivemos em 2015 37 instituições participantes, foram 10.381 bolsistas envolvidos, né? Então, foi o estado com o maior número de bolsistas, um total de 12% do total, né? E o segundo estado com o maior número de instituições de ensino superior. Em 2018, a CAPES, então, né, já com corte, as 43 mil bolsas, né, para estudantes, participaram 285 cursos em todo o Brasil, né? E Minas Gerais, ela né, continua aí liderando o estado com o maior número de bolsas de estudantes. Então, nós tivemos para Minas 4.792 bolsas, que corresponde a 11% do total de bolsas de todo o país. O PIB da UENG, né, se a gente for pensar aí no cenário nacional e em Minas Gerais, das 29 instituições, né, de ensino superior de Minas Gerais, a UENG, no edital passado, né, ela foi a quarta com o maior número de bolsas para estudantes, né, concedidas pela CAPES. Agora, em 2020, né, a CAPES aí, ela corta, né, as bolsas, como eu já falei, mas o número de cursos participantes, né, de instituições participantes foram 250, né, e Minas Gerais continua sendo o estado com o maior número de bolsas, 3.192, o que corresponde a quase 11% das bolsas de todo o país. E em Minas Gerais, pensando na região, né, na nossa região sudeste, de 92 instituições de ensino superior, né, da região sudeste, a UENG é a quarta, né, da região com maior número de bolsas. Então, assim, a gente ficou aí muito triste, né, com o corte, nós pedimos 456 bolsas, né, para estudantes, e a CAPES, ela só concedeu as 264, mas mesmo assim, em Minas Gerais, nós somos a quarta instituição com maior número de bolsas. Então, tem algumas instituições que ficaram com 24, né, 120, quando muito, então, mesmo assim, a gente continua. Bem, gente, então, refletindo agora um pouco sobre a importância do PIBID, né, na formação de futuros professores, a gente vai ver, né, que o PIBID, isso nós observamos em pesquisa, né, que a gente vem desenvolvendo, acompanhando o projeto, nos relatórios que são até encomendados pela CAPES, né, os relatórios de gestão, que coloca o PIBID como uma experiência exitosa, né? Então, o PIBID, ele pressupõe essa articulação, né, e cooperação entre as instâncias educacionais, favorecendo o intercâmbio entre a universidade e as escolas de educação básica. Então, aquilo que a gente considera como muito precioso, né, na formação de professores, a oportunidade, né, desse estreitamento do diálogo, né, a oportunidade da escola de educação básica estar na universidade, e da universidade, né, através dos seus alunos, né, e dos professores, estarem em diálogo, né, com a escola de educação básica. E aí, eu vou trazer aqui um recorte, né, de alguns depoimentos de estudantes, né, de licenciatura que foram bolsistas do PIBID e colaboraram, né, com uma pesquisa que eu participei, a pesquisa denominada Percursos Formativos de Estudantes Participantes do PIBID em 5 IES mineiras, né,
que foram a UENG, a UFMG, a Universidade, a PUC, né, a Universidade de São João del Rei, Federal de São João del Rei, e a Unifal. Então, nessa pesquisa, participaram 884 estudantes colaborando, né, com essa pesquisa. E eu trouxe aqui um recorte de alguns depoimentos, né, dos estudantes, que foi recolhido no grupo focal, né, e aqui uma bolsista, né, de iniciação à docência do curso de artes plásticas da Linhar, né, ela disse, assim, o PIBID, ele proporcionou isto, eu estar próximo a uma coisa que, para mim, era teórica, e que eu pudesse agregar aos meus argumentos, sabe? A experiência vivida pelos supervisores. Então, a gente vê como que o papel do supervisor, né, ele contribui na formação dos futuros professores da educação básica. A gente vê uma perspectiva, né, de formação, né, onde vários saberes, eles importam, né, o saber do professor da universidade, o saber do professor da escola, os saberes dos estudantes, né, e esse diálogo, essa articulação, né, entre os saberes, ela traz o que o Zeitner vem trazendo como o terceiro espaço, né, que vai nos dizer de uma nova perspectiva de formação, né, de professores, menos hierárquica, né, diferente daquela em que você aprende na universidade e depois vai aplicar, né, na prática profissional aquilo que você aprendeu na universidade. Então, aqui a gente tem um processo, né, de formação em que o professor supervisor, ele atua também como um co-formador, né? E aqui a gente traz aqui alguns, né, algumas imagens das ações do PIBID na escola, né? Então, os bolsistas de iniciação à docência, eles desenvolvem ações diversas, né? Eles participam do planejamento, eles participam do desenvolvimento das atividades lá na escola, né, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, em espaços diversos, né, eles participam, então, da avaliação, né, dessas atividades pedagógicas nas escolas conveniadas com o PIBID. Aqui, um outro recorte, né, de um estudante de pedagogia da Faculdade de Educação, né, da UENG, ela vai dizer assim: então, esse aprendizado de ser professor, nessa observação, isso é muito importante, porque aqui na escola, na faculdade, a gente vê 1000 teorias, são 1000 teorias, mas a teoria é muito distante, às vezes, da prática, quando você está naquele momento que ele disse ali, o menino levanta e sobe na carteira, porque o menino vai te enfrentar de alguma forma. E a teoria, então, acabou, não é? E você ali tem que ser você, o que você realmente é, né? Com a sua história de vida, o que você já trabalhou com a sua história de vida, o que você conseguiu crescer como ser humano para poder compreender aquele momento e vivenciar aquele momento. Então, a gente vai ver, né, o que o Zeitner também coloca, né, como uma instância formadora que possibilita transitar por espaços híbridos, né. Então,
a presença do professor, né, da educação básica, do professor da universidade, esse diálogo, né, entre os conhecimentos práticos, o conhecimento acadêmico, essa perspectiva de construção coletiva, de práticas colaborativas, né, que o Zeitner vai denominar como um terceiro espaço. E aí a gente vai ver aqui na fala da bolsista de pedagogia da Faculdade de Educação, ela vai falar essa questão mesmo de estar com o professor na sala de aula, né, na sala, convivendo com o professor, pesquisar. Muitas das vezes tem professora que a gente fica, e muitas vezes eles nos ajudam, mesmo depois que termina a aula. Tem dia que a aula foi muito boa, e tem dia que também que a aula não, né, não deve ter sido tão boa assim, né? A gente preparava uma coisa e chega lá completamente diferente. Então, essa experiência vivida, né, pelo estudante bolsista de iniciação à docência, né, de estar na sala de aula, né, de vivenciar, de depois trocar com o professor, de discutir a prática, né, as dificuldades, os desafios, né, vivenciados ali na prática dele, e esse cuidado do professor, né, supervisor, de acolher, né, de escutar, né, de discutir aqueles desafios que estão sendo colocados pelo estudante. Então, tudo isso compõe, né, essa perspectiva de formação que o PIBID traz, né? Então, o PIBID possibilita uma inserção na realidade escolar, na ação docente, nos saberes dos professores, né? E possibilitando também o confronto entre os sucessos e insucessos das experiências docentes. Então, antes de você se formar e se tornar professor, né, você vai ter a vivência do que é ser professor. E assim também fazer uma escolha, né? É isso que eu quero. Eu quero ser professor, né? Essa experiência de ser professor, eu me identifico. Então, a questão da identidade, né, de ser professor, isso é uma coisa que na pesquisa que nós desenvolvemos, a gente viu, né, e foi uma das categorias que nós trabalhamos. E aqui, esse bolsista de ciências sociais, lá da Unifal, ele diz assim: então, a linguagem que se aprende aqui é diferente, tudo é diferente. E quando você chega no espaço escolar, você tem aquele contraste, aquele choque, um ponto de tensão, talvez. Porque você sai de um ambiente totalmente acadêmico, onde a linguagem é uma, autores e tudo mais, e chega em outra realidade. Você tem que adequar aquilo tudo que você aprendeu para aquela realidade dos alunos, às vezes. Porque eu vi muitas professoras fazendo e tal, e os demais, e o PIBID vai proporcionar essa experiência, essa didática aplicada, assim. Então, eu acho um espaço muito importante. Acho que todo licenciando tinha que ter a oportunidade de passar para ver se é isso que quer ou não. É um divisor de águas, assim, muito importante. Então, né, esse depoimento desse estudante que é muito sensato, né, e profundo de reflexão, né, que ele traz aí, né, a oportunidade que o programa traz, né, que o programa traz a partir das experiências na escola, de você até, né, resolver, saber se é isso mesmo que você quer, né? Então, a gente vai ver que o PIBID, ele é uma política pública que está sentada em pressupostos teóricos, metodológicos, bastante afinados, né, com as pesquisas aí no campo da formação dos professores, que estão sendo desenvolvidas nas últimas décadas, né? E aponta para essa articulação teoria e prática, e o estreitamento da universidade com as escolas de educação básica. Bem,
E aí a gente tem os dados, né, do relatório, que vocês estão vendo que é 2012 e 2013, mas são os que a gente tem, né, que coloca como um programa recente, né, que os estudos ainda são incipientes, mas a gente tem aí um grande número, né, de estudos já na área do PIBID, e mesmo assim a gente identifica que muitos desses trabalhos, né, têm o PIBID como foco, e muitos trabalhos apresentam análise de experiências que foram desenvolvidas, né, em diversas regiões do Brasil. E esses trabalhos, eles confirmam a potencialidade, né, do programa na melhoria da formação de professores. Então, a gente vai ver, né, os impactos do PIBID ainda no relatório, que confirmam a aposta da CAPES, né, em relação ao potencial do programa, tendo uma predominância de avaliação positiva em relação aos impactos, tanto nas escolas participantes, inclusive na elevação do IDEB, né, nessas instituições, quanto também nos cursos de licenciatura, né, que quando o PIBID foi criado, ele tinha essa intenção também, né, de que o estudante de licenciatura se identificasse como professor, né, então, esse impacto também, ele é visto. Concluindo, então, né, nós podemos ver que o PIBID ele pode ser reconhecido como uma das políticas públicas de formação de professores para a educação básica mais expressivas, né, da nossa história. Isso está no relatório que foi encomendado pela CAPES. A gente pode perceber que as expectativas de contribuir para a reversão do atual do quadro de desprestígio das licenciaturas e desvalorização social da profissão docente, ele começa a ser também uma reversão nisso, né, essa desvalorização, e a gente observa que o PIBID abre espaço, né, para diferentes atores, em experiências de autoformação, de coformação, né, no processo de aprendizado da docência. Professores e futuros professores, né, assumem a autoria, né, eles protagonizam, né, o processo de formação, revelando a autonomia aí como uma relevante dimensão na formação de professores. E assim, né, eu encerro aqui agradecendo aí pela oportunidade de conversar com vocês, né, sobre o PIBID e bem aqui. Eu agradeço a participação. Vamos passar a fala para a Soraya, e no final a gente abre para questionamento, pode ser? Né? Então, Soraya, todo o seu espaço. Boa noite a todos, boa noite. Cristina, professor Davi, Unidade Acadêmica de Barbacena, agradeço o convite. É a minha segunda participação na Semana Pedagógica. Um breve relato meu na UENG. Eu, inicialmente, ingressei na Comissão Permanente de Avaliação, trabalhando com a professora Beatriz Bento, da unidade de Leopoldina, e, posteriormente, fui para o PIBID, secretária do PIBID, no final do edital de 2016, 14 a 16. E, desde então, diariamente, né, é um prazer, é um trabalho com muito afinco, com muita dedicação. E eu vou apresentar para vocês até o título, para a gente poder questionar, né, as perguntas, que são as reflexões sobre as ações realizadas pelo PIBID e a importância na formação do futuro, da formação do futuro docente.
Então, ações realizadas pelo PIBID nas unidades acadêmicas. Eu precisei, pessoal, de pincelar, porque são muitas ações. Foram 13 subprojetos no edital 07/2018. Eu vou começar com a unidade acadêmica, Faculdade de Educação, AFAE, né? Em maio de 19, teve a reflexão sobre a ação do pedagogo, identidade, formação e atuação profissional no tempo presente. E aí, as ações, né, dos bolsistas e a apresentação de alguns professores. E durante o edital, né, nas escolas, foram realizados roda de conversa, relato de experiências, murais, oficinas, socialização e teatro. Posteriormente, quem tiver interesse, né, de conhecer, de ver mais as ações, eu tenho esses registros, né, não é possível mostrar, né, ter colocado tudo em slide. A unidade acadêmica de Leopoldina, a coordenação diária, a coordenação diária da Faculdade de Educação, a FARE, são 2 subprojetos, são 2 núcleos, que são as coordenadoras de área Maria de Lourdes Teixeira e a Glaucia Barcones. Leopoldina é a coordenadora de área Anicésia Romagnol Beth, que durante o edital 07/2018, houve amostra pedagógica, passeio no horto, recreio, desfile, criação da gibiteca nas escolas Botelho, Reis. São 3 escolas, né? São 3 escolas que passam por processo de seleção da Secretaria de Educação. E no quarto seminário, né, houve a participação da comunidade acadêmica, mesa redonda, são tantas orações que não dá para poder... Houve o sarau literário, tributo a Cecília Meirelles, Rosiana Moraes, Vinícius de Moraes e Elias José. A unidade acadêmica de Ibirité Matemática, a coordenadora diária é a Gleiciane Coelho de Alaor Vieira. E durante todo o processo, houve oficina mala de gato, murais, montagem de máscara, houve a construção geométrica, retas perpendiculares, no 8º ano do ensino fundamental. Houve a 5ª semana da matemática, 21 a 26 de 2019. Então, as ações são muitas. Nós vamos fazer essa reflexão, né, posteriormente, porque nela onde são as escolas e os professores supervisores que os coordenadores orientam. Unidade acadêmica UBA multidisciplinar. A coordenadora diária foi a Pamela da Rocha Patrício, onde também no 4º seminário, ele aconteceu em novembro, no mês de novembro de 2019. Confecção de jogos, murais, experimento com reagentes, oficina, mesas de relato, horta escolar. Algumas unidades, elas fizeram um blog, outras estão em construção. A unidade acadêmica de Ibirité, Pedagogia, a coordenadora diária é a Janaína da Conceição Martins Silva, né? Então, os trabalhos foram desenvolvidos nas escolas selecionadas. Unidade acadêmica Poços de Caldas, o subprojeto Pedagogia,
Os trabalhos foram desenvolvidos na Escola Centro Educacional Infantil Manuel Alfaia, Santa Terezinha e Jardim São Paulo. E os coordenadores são Renata Christian de Oliveira Pampim, com os professores colaboradores Ana Maria Grossado Chaves, Ernesto de Oliveira Canedo Júnior. E no quarto seminário, né, houve oficina, confecção de jogos, atividades lúdicas, reciclagem, comunicação oral com o título PIBID, da teoria à prática, uma reflexão para a formação docente. Então, comunicação oral foram vários. Eu tive que fazer um recorte aqui. Unidade Acadêmica Barbacena, com o subprojeto Pedagogia, né, a coordenadora de área Cristina Rio Fávero, onde as escolas foram desenvolvidas, Escola Estadual Adelaide Bias Fortes, Escola Estadual Gabriela Ribeiro Andrada. E houve o desenvolvimento brinquedoteca, oficinas, teatro, né? No quarto seminário, houve vários resumos, dentre eles, a prática da leitura para a formação de crianças leitoras, alfabetizando através da ludicidade, interpretação ao contrário, houve a comunicação oral, a importância do lúdico na alfabetização de crianças com dificuldades de aprendizagem, experiência do PIBID na prática de leituras e escrita, dentre outros resumos. Unidade Acadêmica Barbacena, Ciências Sociais, que o coordenador de área Fabrício Roberto Costa Oliveira e o professor colaborador Luiz Ernesto Guimarães. Né? Na foto, são registros do quarto seminário, na Escola Polivalente. Unidade Acadêmica Ibirité Educação Física, coordenador de área Luciano Silveira Coelho. Ele foi responsável, ele nos ajudou muito na reitoria, ele foi responsável pela comissão da organização do quarto seminário PIBID-UENG e, dentre vários resumos, o assédio sofrido pelas mulheres em seu fazer docente, uma análise sobre as diversas formas de participação e exclusão dos alunos do ensino fundamental da Escola Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, nas aulas de educação física, quais são os motivos que levam os estudantes a não participarem das aulas de educação física. Então, é um tema, né, para um debate, aí envolve o bullying, e apresentando relato de experiências com os temas análise dos limites e potencialidade das abrangências metodológicas na aula de educação física, um estudo de caso. Escola Acadêmica de Música, Escola de Música SMU, a coordenadora de área, ela está até participando, é a Cibele Lauria Silvia, né, e no quarto seminário, dentre outras, ela nos apresentou vivência interdisciplinar, a nutrição estética no PIBID, arte e música da UENG. Unidade Acadêmica Design, Artes Visuais, a coordenadora é a Karin Zunzarin. Então, durante o período do edital, né, a equipe do PIBID, ele participou na Escola Donato Werneck, com a prática do planejamento da oficina da arte, né? E levantando, colocando para os alunos como surgiu a grafite. E no quarto seminário, com resumo com a comunicação oral, dentre vários, né? Eu destaquei o processo no ensino da arte contemporânea, teatro de sombras no ensino da forma e contraforma. A unidade acadêmica de Passos, o coordenador de área, Fernando Salomão Bezerra. Em 2019, o objetivo é propiciar ao discente, a toda a comunidade, discussões oportunas e pertinentes acerca da língua e da linguagem na sociedade. Nesse ano, que foi 19, no mês de novembro,
ele foi feito junto com a Semana de Letras. Então, o edital do PIBID, ele foi feito junto com a Semana de Letras. E Semana Acadêmica de Letras, além da parceria da coordenadora de área, também com o apoio da equipe executora do PIBID. O evento aconteceu no dia 11 e 14. Esse último edital, ele teve uma especificidade que ele foi descentralizado. Cada unidade realizou o seu seminário no mês de novembro, porém com datas distintas. E no mais, desde já, faço um novo agradecimento pelo convite e pela oportunidade de participar desse evento e espero, pela acolhida calorosa da comunidade acadêmica de Barbacena ao programa de iniciação à docência. E espero que a nossa discussão agora venha acerca do tema, os relatos de experiência, para a formação dos futuros professores. Obrigada, Soraya, pela contribuição. É muito interessante a gente escutar as ações, de uma forma em geral, porque nós ficamos tão presos às nossas ações que do colega. É muito interessante. Davi, quer falar agora? O Davi está com algum probleminha de conexão. O Davi está voltando. Agora é com a palavra. Você está com... Pode falar, está na sua parte agora, que você quiser. O Davi, ele acompanha o PIBID há muito tempo, né, Davi? Está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, de novo, boa noite, sejam muito bem-vindos, obrigado pelo convite. A minha experiência com o PIBID vem desde 2012, estive como coordenador de área de 2012 a 2017, primeiramente com a professora Daniela Santoni, e depois agora voltei como professor colaborador, junto com a professora Cristina Rio, né? Então, assim, vou ser bem breve na minha fala aqui, para não tomar muito tempo. O nosso projeto da Pedagogia em Barbacena foi voltado para a questão da educação inclusiva, e um fato muito positivo talvez devido à carência, a carência desse tipo de atuação nas escolas municipais e estaduais aqui de Barbacena. O PIBID teve um sucesso muito grande aqui, até hoje, quando a gente encontra ainda com os ex-participantes ou as escolas participadoras, eles sempre relembram o trabalho que os nossos bolsistas fizeram nessas escolas. Nós tínhamos, na época, 22 alunos, 22 bolsistas, atuávamos em 4 escolas aqui em Barbacena. E é isso mesmo, como a professora Andréia já tinha ressaltado antes, é um tema muito caro para todos nós da educação, porque, diferentemente do estágio, o estágio muitas vezes é encarado como mais uma obrigação que o aluno tem para a conclusão do seu curso, E a participação do PIBID dá uma outra visão, um outro aspecto, que é justamente isso que ela também ressaltou, que é conhecer realmente aquele ambiente de trabalho, conhecer aquele contexto, conhecer aquele dia a dia, quem são aquelas pessoas, onde estão essas escolas, como é que elas funcionam, quem são esses alunos. E aí, então, ele pode ter uma visão mais clara do que se é isso mesmo que ele pretende, se é essa carreira que ele quer seguir. Então, nesse sentido, o PIBID é muito rico, é uma vivência, uma experiência muito, muito importante, justamente por oferecer aos nossos alunos essa visão de dentro da escola, porque a gente trabalha muito no curso as questões teóricas, metodológicas,
mas muitas vezes fica um pouco distante da realidade, né? E quando ele está participando desses projetos, ele está lá dentro da escola, vivenciando todos os problemas e todas né, os fatores positivos e negativos que a gente vê na nossa educação. E isso contribui de uma forma muito sólida, muito forte para a formação dele enquanto professor, né? E para a escolha da carreira que, no caso, ele fazendo um curso voltado à educação, uma licenciatura, ele venha, então, a seguir. Então, da minha parte, seria isso. Agradeço a todos a participação. Mais uma vez, todos sejam muito bem-vindos. E estamos aí para contribuir com o que for possível. Obrigada, professor Davi. Eu acho que os três já expuseram muito bem sobre o programa. Eu só tenho a acrescentar que no período que nós ficamos, nós temos até nós chamamos aqui de pibidianas, tá? Nós temos aqui ex-pibidianas, né, de outros estados, da nossa unidade, e é um programa que afeta diretamente nós, como professoras, né, porque nos dá uma visão muito clara de qual será a nossa realidade. E isso é muito interessante porque eu, enquanto professora, coordenadora de área, nós podemos perceber como que esses discentes, eles se tornam presentes no contexto educacional do município, tá? E é um trabalho que é muito elogiado, é um trabalho que as escolas não querem perder, as escolas querem que amplie, e nós estamos nessa situação, nesse contexto, né, André? De redução em vez de ampliação. Eu esqueci de mencionar que no início que temos outra pessoa presente aqui, que é a professora Rosária, e ela trabalha na gestão do município de Barbacena, ela atua na UENG e atua na gestão da educação do município. Ela que é responsável por fazer as inscrições, tá? Das escolas. Então, nós tivemos uma produção muito boa no último PIBID, e eu sei que na época da Dani também a produção era excelente. Então, foi um contexto muito legal, porque nós fomos direto para a comunidade, nós atuamos em praça, nós atuamos com trocas de livros, o PIBID, dessa vez, as discentes foram muito atuantes na comunidade. Então, nós esperamos continuar com essa atuação, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, nós já passamos de 1 hora de fala, eu vou abrir para questionamentos, para alguém, se quiser colocar alguma coisa, e eu vou acompanhando pelo chat, tá certo? Deixa eu ver se tem alguma questão. A Érica quer fazer pergunta. Não, Érica? Tem alguém que quer colocar algum questionamento? Agora é a hora de perguntar. A Júlia está perguntando. Não sei se vocês estão me ouvindo. É a Cibele? Sou eu, Sibeli. Pode Isso. falar, Cibele. Estamos ouvindo. Pode falar. Eu fiquei sem saber como que fazia para fazer a pergunta. Primeiro, agradecer a vocês, pela Andréia, né, pela exposição, a Soraya, o professor também. Eu fiz vários convites assim, para os alunos, né, da SMU, não sei se alguém conseguiu fazer a inscrição a tempo. Dizer assim do Bibi de música, né, que quando eu entrei como voluntária, assim, um pouco receosa, né, de como seria essa comunicação, né, entre a escola de ensino regular, né, as escolas básicas, com a universidade. E o PIBID, ele foi se revelando uma surpresa, né, então eu acho que a minha fala aqui mais não seria assim, um questionamento, né, uma pergunta, mas mais um momento em relação
a importância dos subprojetos, né, a dedicação, assim, da coordenação para a gente conseguir ver, né, o subprojeto na escola, na UENG. Dizer que assim, eu não sei se fica claro para vocês, eu procurei trazer muito para o PIBID música, um viés assim, interdisciplinar, colocando as danças circulares em diversas vivências, né? Inclusive, acho que desde a o seminário do PIBID, a gente já foi inserindo as danças circulares. E esse foi um caminho que a gente seguiu dentro das ações do PIBID de música, que eu acho que é importante e é uma coisa que dá uma identidade assim, para o subprojeto. E eu não sei se o professor Davi, né, que você fala, se ele, porque ele é músico também, inseriram assim, a música, né, e como que eles fizeram isso. Eu fiquei curiosa para saber É mais isso a minha colocação, gente. Agradecer mesmo. O Davi é o nosso artista. Pois é. Eu acho que seria interessante nós pensarmos, já que a Cibele está aí, Andréia, mesmo que... Porque eu penso que presencialmente nós não voltaremos, né? Não seria interessante a gente marcar, igual nós fizemos agora, um seminário do PIBID para apresentação das ações do último edital, certo? Porque nós poderíamos marcar nesse estilo, né? Totalmente digital. Eu acho que seria uma proposta boa. Todos os Ótimo, eu acho. Né? Nós marcamos só uma apresentação de ações, de apresentação de trabalhos. Nós temos muito trabalho aqui em Barbacena, assim, que ficaram excelentes, atuações, eu tenho relatos de experiência que não foram apresentados oralmente. Eu acho que na música poderíamos fazer rodas de conversa sobre música, sobre alfabetização. Eu acho que é uma ideia que pode surgir aí, né, Cibele? Quem sabe uma parceria, o Davi e você ficam responsáveis pela área de música, nós fazermos um seminário para apresentar essas ações. Eu acho que é uma ideia boa, Cibele. E para a Andréia... Isso é maravilhoso, né? Hein? Eu acho bacana demais, né? Eu acho que até assim como oportunidade, até de chamada, de troca de experiências, de socialização, né? Com os novos integrantes dos programas, né? PIBID de Residência Pedagógica, é uma oportunidade muito bacana. E acho também para os estudantes que participaram e que não vão mais, né, poder participar do PIBID, é a oportunidade de comunicação mesmo das práticas, né, de reflexão, porque eu acho que esse espaço, né, de refletir, de apresentar, de dialogar, de trocar, né, de ser questionado, de problematizar, isso é muito importante, é um momento que você sai ali da ação, né, e vai para uma outra instância, né, então, isso é muito bacana, acho, vamos levar, né, vamos levar ideia, quem sabe, né, a gente fala, tem umas questões aqui no chat, por exemplo, a Júlia Fraga perguntou como, quando e quais são os requisitos para se inscrever no PIBID, né? Então, a gente tem que esclarecer ela que tem a questão do edital, né? Isso. Porque nós estamos aguardando a sair. Ô, Júlia, a inscrição vai ser quando sair o edital. Mas você é de que período, Júlia? A Júlia está aí? Os requisitos são, está matriculado na UENG, né? Então, nesse edital saem os pré-requisitos. Nós estamos aguardando, você acha, Andréia, que ainda sai até o final desse mês ou no próximo?
Sim, como que é o calendário, né, a previsão? Dia 15 de julho vai abrir a plataforma para o cadastro dos projetos na plataforma da CAPES, né? Então, assim, a gente foi aprovado, tem já o número de bolsas, agora nós estamos na etapa do cadastro das escolas, né? As secretarias de educação estão cadastrando as escolas que vão participar conosco, e a partir do dia 15 a gente vai fazer o cadastro da equipe, né, do projeto. Nessa semana, agora, nós já vamos começar a trabalhar nos editais, né? Então, no início de julho, a gente já deve ter aí a abertura dos editais, a divulgação, né, dos editais para estudantes e depois para professores da educação básica, né? Está sendo, com relação, né, ela perguntou as exigências, no edital da CAPES, você pode consultar lá no edital 02 de 2020, né, PIBID, tem lá todos os documentos que são necessários, mas se aguardar só um pouquinho, né, em poucos dias a gente já vai ter o nosso edital, trazendo aí todas as oportunidades, todas as informações. Mas o importante de você saber né, a princípio, que o PIBID é para os estudantes da primeira metade do curso, né? Então, são os estudantes até o 4º período, início do 5º período. Os estudantes, né, que já passaram de 50% da carga horária, eles podem participar do programa Residência Pedagógica, né? Bem, além disso, tem outros requisitos que você não pode acumular mais de uma bolsa, então, se você for bolsista de outro programa, você não pode participar do PIBID, né? Mas, se você fizer estágio, né, e receber que não seja de fonte pagadora e de agência de fomento, então aí você pode ter carteira assinada, ou ter outro trabalho, isso não tem problema, né? O que não pode é acumular bolsas, né? O que mais que eu posso te dizer, adiantar? Esperar um pouquinho, que aí a gente já vai ter o edital, né, aberto para inscrição. Assim que sair o edital, eu envio para todas as turmas, André. Porque eu tenho um e-mail de turmas, então as turmas que podem participar, eu posto no e-mail. Eu acho que fica, porque eu também tenho agora uma lista de contatos, aí eu vou postar. Outra pergunta, a Larissa, que gostaria de saber um pouco mais sobre as diferenças entre o PIBID e o Residência. Sim. Então, assim, primeiramente, o PIBID, ele atende aos anos iniciais do curso, seu curso de formação, e o Residência, os anos finais, né? O PIBID, nós vamos ter ações, né, na escola, mas não necessariamente essas ações, elas obrigatoriamente precisam de ocorrer em sala de aula, né? Então, podem ser ações de planejamento, podem ser ações externas, né? Agora, o Residência Pedagógica, ele já tem uma programação que ela é regulamentada no edital, né? Então, todas as ações, desde a ambientação na escola, a carga horária de planejamento, isso tudo já é padronizado e previsto no programa. E o Residência Pedagógica, ele é contado como horas de estágio obrigatório. O estudante que começa a fazer o Residência Pedagógica, ele tem um compromisso, ele assina um termo de compromisso de permanecer no programa até o final, né? Com risco de ter que devolver o valor da bolsa para a CAPES. Então, assim, você começou no PIBID, você tem que cumprir as 400 horas, né, de estágio, né, as 400 horas no programa. O PIBID já tem uma flexibilidade, né? Ela não tem essa exigência do cumprimento de carga horária, mas as horas que você computa no PIBID, elas entram como horas de prática como componente curricular, né? Que podem ser aquelas horas, né, lá na FAI a gente chama de PPF, né?
ou essas horas que você precisa de cumprir fazendo atividades extracurriculares, né? Então, aquelas 200 horas que estão previstas, né, no projeto pedagógico do curso, elas são computadas se você permanecer os 18 meses no programa. Que mais? Bem, então, o residência pedagógica, ele tem essa exigência do estágio, ele tem um maior rigor, né, no planejamento, execução e avaliação. Não estou dizendo que o PIBID não tem, ele tem planejamento, execução e avaliação, mas a exigência do cumprimento das atividades de acordo com a BNCC é muito mais rigoroso do que no PIBID, né? E tem a questão também que, quando o bolsista sai da residência, ele tem que ter cumprido o horário total. Por exemplo, se ele ficou só 6 meses no residência, ele tem que apresentar as 450 horas totais. O PIBID não tem essa exigência, né? Se a pessoa entra, daí a 6 meses conseguiu um emprego que não dá, nós podemos substituir a bolsista, né, sem prejuízo nem para a bolsista, nem para o programa, e não tem essa exigência total da carga horária, né? Né? O PIBID eu acho interessante porque dá um panorama muito grande da formação para os discentes que estão no início, porque quando entra, as dúvidas quando entra no curso de pedagogia são muito grandes. Como que eu vou atuar? Como que eu vou fazer? Como é que é o ambiente que eu estou, que eu irei atuar? E quando você entra logo e pega um PIBID, eu acho que amplia muito o horizonte do discente, dessa realidade, né? E eu percebo que existe um engajamento aos estudos também, Andréia, muito maior por parte dos PIBIdianos, tá? Porque eles adotam outra postura em relação à teoria. Eles realmente começam a fazer essa articulação entre teoria e prática. E isso é muito interessante também no programa. É um resultado muito importante no programa. Mais alguma questão, gente? Estou acompanhando aqui, estou vendo o chat, se tem. Por enquanto não tem. Dani, você quer colocar alguma coisa? Você que foi nossa coordenadora tanto tempo, né? Fez um trabalho tão maravilhoso. Boa noite, Cristina, Andréia, Soraya, Davi, todo mundo que está aí. Não, na verdade não, Cristina, só queria agradecer, acho esse momento importantíssimo, né? Que é um momento da gente também pensar a formação docente, que está aí no fio da navalha, né? Agradecer a Andréia, Soraya, enfim, a luta pelo PIBID. O PIBID é a menina dos meus olhos. Eu acho que ele é um programa essencial para a formação docente. Eu acho que a gente não pode perder o PIBID de forma alguma. Os nossos discentes, eles precisam dessa experiência que, como eu falei, assim, PIBID é o PIBID, né? Eu acho que só quem vivencia sabe realmente a diferença que o PIBID faz na formação. Inclusive, aí em Barbacena, a gente tem várias das nossas monitoras de apoio hoje na prefeitura passaram pelo PIBID, né? E isso fez toda a diferença para elas. A gente tem preceptoras da residência pedagógica hoje que foram PIBIdianas, né, pela UENG. Então, assim, muito obrigada, né, pelas falas e por trazer essa reflexão, continuar nessa luta. E PIBID para sempre, né, gente? Vamos, apesar de não estar mais, né, acompanho o trabalho da Cristina, que também faz um belíssimo trabalho na cidade, e acho que temos que lutar pelo PIBID, sim, e alunos que estão aí, né, fiquem atentos do 1º ao 4º período aí, para que vocês possam participar da seleção, enfim, acompanhar e serem voluntários, porque agora o PIBID permite, né, essa participação de voluntário, e vamos continuar com o PIBID. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada.
Tem alguns depoimentos no chat da Larissa falando, agradecendo, que isso sobre o PIBID, posso confirmar, amplia demais os horizontes. Na minha experiência pessoal, o PIBID foi de extrema importância, foi extremamente importante na minha escolha pela licenciatura. O Paulo postou, eu fiquei muito feliz com o programa e amou participar. Então, nós temos algumas confirmações positivas, né, do nosso trabalho. Alguém tem mais algum questionamento? Ficou tudo claro? Porque nós já estamos aí com 1h30 de roda de conversa, e se não houver mais questionamentos, eu acho que nós podemos encerrar, né, Andréia? Você quer colocar mais alguma coisa, Soraya? Sim, que essa sua proposta, né, de nós reunirmos, acho muito válida, dito até anteriormente, da divulgação, né, de quem está entrando. Teve uma pergunta de, não sei se Larissa ou Júlia, ela falou que está no primeiro período, né? Então, até o fim de período, ela pode ser bolsista em mais editais. Então, acho muito válido, sim, essa propagação, essa divulgação, e hoje o meio é virtual, né, de elaborarmos. Teve aqui no chat acredito que um bolsista, um participante, se eu estava mostrando fotos. Aquilo é só um esboço, porque as unidades, né, os coordenadores desenvolvem nos 18 meses muitas ações, são muitas mídias, muitos trabalhos, são seminários, roda de conversa nas unidades, né, tem um seminário anual, como disse, né, a especificidade do anterior, que foi descentralizado, né? Quem sabe esse conseguimos que seja todo centralizado, né? A socialização é maior. E, né, teve uma aluna que me pediu, né, posso estar enviando sim, e fico até porque, como a Sibeli está presente no seminário, ela apresentou uma dança, né, a dança circular. Assim, todas as ações são muitos, são 18 meses de um trabalho árduo e de muito conteúdo. Eu acho que essa produção do PIBID, da UENG, foi muito grande, pelas ações que nós fomos vendo, não só de Barbacena, eu estou falando de todas as unidades, né? Então, eu acho que seria interessante nós criarmos um meio digital para apresentação dessas ações, porque nós não tivemos oportunidade de juntarmos todos, né, no mesmo espaço o ano passado, que foi né, foi cada um... Foi no mês de novembro, mas descentralizado. Foi descentralizado. Então, quem sabe aproveitar agora, nós vemos que o meio digital, ele alcança muita gente, muitos estados, né? Então, acho que é uma forma legal da gente poder unir o PIBID novamente no mesmo espaço, né? Eu acho interessante, vamos pensar nessa ideia. Nós temos aproxima, né? Aproxima a distância das unidades, nós temos aí a nossa realidade multicamp, né? Tem o PIBID lá em Poços de Caldas, em Passos, em Divinópolis, né? Em Leopoldina, em Ubá, né? Belo Horizonte, Birité. Então, assim, a gente poderia pensar assim, né, numa outra roda de conversa, talvez assim, com apresentação de práticas, né, como você sugeriu, Cristina, participação dos estudantes, né, de professores, educação básica, vamos pensar numa forma. Sim, vamos. Tem um aluno que queria contar uma história para que ela represente o que o PIBID foi na vida.
Paulo, vai querer falar? Vou. Então, pode. A palavra o Paulo, Vou Ibidiano querer contar. de Barbacena. Só para a gente fechar, que existia um rei que tinha 3 filhos. E esses 3 filhos eram tudo para esse rei. O rei amava os filhos. Ele amava os filhos incondicionalmente, de todo amor verdadeiro. Só que o rei estava doente, estava acamado e tinha que escolher um sucessor. E então ele amava tanto os filhos que ele não tinha coragem de escolher um para ocupar o trono. Então ele decidiu, com a corte, chamou os seus conselheiros e no quarto decidiram que iriam escolher o novo rei. Conversaram e decidiram que o que conseguisse encher o quarto do rei em 1 minuto seria o novo rei. E o rei tinha uma ampulheta que virava, né, 1 minuto. E aí ficou decidido isso. Nisso o rei, então, manda chamar os 3 filhos. Os 3 filhos entram e o rei fala, olha, já decidimos, vocês sabem que eu estou prestes a morrer, que eu vou ficar doente, que eu estou doente, e logo eu vou precisar de escolher um sucessor, mas como eu amo todos vocês, não teria como eu escolher um só. Então, eu decidi que vocês fizessem essa prova, que seria que vocês conseguissem encher o meu quarto em 1 minuto. O mais velho virou e falou assim, como assim? O do meio virou e falou assim, mas papai, não tem jeito. E o menor virou e falou assim, podemos começar? Nisso, os 3 filhos saem do quarto do rei. O mais velho, então, vai correndo até o estábulo, enche o carrinho de feno e leva até o quarto do rei. Bate na porta, o rei abre. Pode entrar, meu filho. Ele entra, o rei vira a ampulheta e ele espalha aquele feno no quarto do rei. Deu 1 minuto, o rei olha para o filho, vê aquele quarto cheio de feno, mas fala, o meu quarto não está cheio, meu filho. Papai, vamos aguardar os seus irmãos. Isso bate à porta. Era o filho do meio. O filho do meio, então, foi até a praia mais perto, encheu um carrinho de areia e trouxe. Espalhou areia no quarto inteiro. Deu 1 minuto. O rei olhou para o filho e falou, meu filho, você está vendo, junto com o seu irmão, o quarto não está cheio. Nisso, o do menor foi direto à cozinha e voltou correndo. Não tinha nada nas mãos. Bateu a porta, entrou no quarto. Os 2 irmãos, então, olhou para ele e deu até um sorrisinho assim, pensando, o que ele está fazendo? Mas o rei falou, pode começar, meu filho. Então, o menor foi e fechou todas as janelas do quarto. O quarto, então, ficou todo no escuro. Ele tirou do bolso uma vela e acendeu. O quarto, então, ficou repleto de luz. E aí, os 2 irmãos ficam encantados com a sabedoria daquele pequeno, né, que era o irmão menor. Então, decidiram que ele era o novo rei. E os 2 irmãos, mais velho e mais novo, seriam seus fiéis escudeiros. Eu quis trazer essa história porque o Pibite foi essa luz, né? O Pibite foi essa luz que se acendeu na minha vida, né? Como experiência como professor, despertou todo o meu interesse. Eu amo dar aula. Eu adoro estar dentro de uma sala de aula. E amo contar história.
Muito obrigado por vocês. Desculpa se eu alonguei aí muito tempo. Obrigada, Paulo. Lindo, né? Parabéns, Lindo, Paulo. lindo, lindo. É realmente uma história que ilustra muito bem o PIBID, né? Ele é essa luz na vida de muitos. Todos estão dando parabéns. Então, vamos levar adiante. Alguém tem mais alguma dúvida que queira colocar, que queira falar? Tem outros, no chat tem outros, sabe? Outras participações falando da importância, como é que é amor fazer parte do projeto, que ela começa a ver, a Bruna Velar começou a ver a graduação e a sala de aula com outros olhos. Então, eu acho importante se colocarem, né? E que o PIBID realmente ele é muito importante, tanto para nós como docentes, como para os discentes das unidades. Alguém mais quer colocar? Nós podemos encerrar por aqui? Podemos? Andréia, Soraya, Davi, a Dani, a Rosária, todos que estão aqui, eu agradeço muito, eu acho que foi uma roda de conversa muito profícua, deu um impulso muito grande no interesse desses alunos, e acho que surgiram muitas ideias boas que vão dar excelentes frutos, né? Muito obrigada pela participação de todos, foi excelente, tá? Muito obrigada e boa noite. Deixo a palavra com vocês. Boa noite, muito obrigado, parabéns a todos. Tem que acionar o microfone. Quero agradecer a você, Cristina, a você, Davi, pelo convite, pela oportunidade, por essa noite que nós tivemos aqui, né, conversando sobre o PIBID, que é um programa que eu tenho tanto carinho, né, e tanto orgulho de trabalhar, porque acredito na formação de professores, né, a causa que eu milito, que eu estudo, que eu me dedico e que encontro no PIBID uma oportunidade muito significativa de formação, né, de professores, tanto para o professor que está em início, né, na iniciação à docência, quanto para professores como formação continuada, né, os professores da educação básica e nós, professores da universidade, que estamos também juntamente, né, com todos esses sujeitos, atores, participando dessa formação numa ação colaborativa. Então, agradeço aí a participação da Rosária, a participação da Cibele, né, a participação da Daniela, quanta saudade, Daniela, e de todos vocês, né, que estão aí hoje nessa roda de conversa e que nos aqueceram aqui, né, com a energia, mesmo distante, mas é muito bom, né, estar aqui conversando sobre o PIBID. Muito obrigada, viu, Cristina? Muito obrigada a todos. Agradeço, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Dani. Obrigada. Obrigada novamente pelo convite. Boa noite, até a próxima. Beijo em todos. Tchau. Tchau. Boa noite.